Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos chegando na nossa reta final do nosso PET 2. E nosso tema da aula de hoje é sobre biomas e impactos ambientais. Então, meu nome é Isabela Moreira e sou a professora de ciências de vocês. Na aula de hoje, iremos avaliar como que os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudança nos componentes físicos, biológicos, sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies e alterações de hábitos, migrações, etc. Então, conta para nós. Você sabe o que é um impacto ambiental? Impacto ambiental é um nome dado a uma modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. O modelo de desenvolvimento industrial e econômico desde o século XVIII vem explorando os recursos naturais como se fossem inesgotáveis, gerando grandes impactos ambientais negativos ao longo dos anos. Então, gente, essa cultura humana de utilizar os recursos da Terra como se eles nunca fossem acabar, um dia prejudicam o nosso próprio modo de vida. Então, hoje nós vamos estudar um pouco como que essa ação humana tem prejudicado o nosso meio ambiente. Essa aula está dividida em duas partes. Hoje, o nosso foco será as ameaças à biodiversidade e também poluição do ar. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de poluição da água e do solo. Então, vem comigo que vocês vão aprender bastante coisa hoje. Ameaças à biodiversidade. O homem é o principal responsável pela perda cada vez mais acelerada da biodiversidade do planeta. E esse dado, gente, ele vem da ONU, da Organização das Nações Unidas. Calcula-se que de 5 a 20% das espécies animais e vegetais já identificadas estarão ameaçados de extinção em um futuro bem próximo, se a gente não mudar a nossa maneira de existir no nosso planeta. Se nós não mudarmos, os nossos hábitos de consumo, a nossa poluição exagerada, e a nossa busca incansaente pelos recursos do nosso planeta. É importantíssimo que a gente possa mudar a nossa mentalidade de como utilizar os recursos da Terra. A capacidade dos seres vivos de adaptar-se às alterações no meio é muito variável. O que quer dizer essa frase, pessoal? Que tem espécies que vão se adaptar a algumas mudanças ambientais e outras não. A nossa grande questão é: se a gente continuar destruindo nosso planeta, a nossa espécie humana vai conseguir se adaptar a essas mudanças? Alguns estudos mostram que não. Então, não preservar o nosso planeta e todas as outras espécies significa que nós estamos nos destruindo. Então, é um processo lento. Nós não vemos a nossa destruição imediata. Mas ao longo prazo, nossa espécie também está ameaçada junto com todas as outras. Algumas espécies são muito resistentes, outras muito sensíveis. Essas alterações podem causar extinção ao matar todos os indivíduos da mesma espécie ou deixar poucos deles vivos, a ponto de não conseguirem gerar descendentes suficientes para dar
continuidade às espécies, que são algumas espécies que nós temos que já são ameaçadas, outras já estão em risco de extinção. Isso varia de espécie para espécie. Nessa foto, ela mostra um pouco da nossa biodiversidade, né? A gente tem aqui peixes, aves, mamíferos e numa paisagem natural. Nesse gráfico, nós vamos observar a quantidade de espécies de animais vertebrados que nós temos no Brasil. Nós temos que saber também, pessoal, que o Brasil tem a maior biodiversidade do nosso planeta. Então, nós temos uma responsabilidade imensa de cuidar dela, né? Vamos entender um pouco dessa biodiversidade. O gráfico, ele é de 2014 e ele está dizendo que nossos peixes, nós temos mais de 3.000 espécies de peixes, nós temos quase 2.000 espécies de aves, peixes marinhos, né, que habitam na costa brasileira. Nós temos aqui quase 1.500, anfíbios, quase 1.000, mamíferos, uns 800, assim como répteis, 732. Então, o que a gente pode observar com este gráfico? Que nós temos uma grande fauna que nós precisamos cuidar dela. Temos notícias boas? Temos, por exemplo, o projeto Tamar é um projeto que protege as tartarugas marinhas na costa brasileira. Isso é muito importante porque cuida da preservação dessas espécies. Mas nós precisamos também lançar um olhar para várias outras. Afinal de contas, a nossa biodiversidade é muito grande. Avaliação das espécies de animais ameaçados de extinção do Brasil. Então, vamos avaliar aqui um dado que é do ano de 2003, 2004 e um dado de 2014. Em amarelo, nós podemos observar a quantidade de espécies avaliadas. Então, em 2003, a gente tinha umas 2.000 espécies avaliadas. E no ano de 2014, 2.000 espécies avaliadas. O que isso mostra? Que aumentou o estudo. Isso é importante, porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Se a gente não estudar, a gente não vai nem conhecer. Vejam bem, vocês acham que toda a floresta amazônica, por exemplo, ela é conhecida em termos de fauna e flora? Não. A degradação na Amazônia aumenta muito a cada dia. Algumas espécies ali podem ser perdidas e a gente nem vai conhecer essa espécie perdida. E isso é muito sério e muito grave. Então, reforçando, por isso que é importante tanto o estudo das pessoas dessa área, tanto o estudo de vocês em casa, que vocês são o nosso futuro. Em verde, a quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, veja que o gráfico em verde ele é maior, mais a gente percebe que existem espécies ameaçadas. Então, reforçando, é muito importante a gente conhecer para a gente preservar as nossas espécies, tanto da nossa fauna quanto da nossa flora. Extinções em massa. Então, toda essa nossa conversa é para a gente evitar o que a gente chama de extinções em massa. Toda a nossa conversa de preservação é com medo justamente disso. E ao longo da história da Terra, o clima mudou bastante. E esse clima ajudou em vários eventos que aconteceram de extinção. Houve épocas em que o gelo cobria boa parte do planeta, né? Lembra lá da Era do Gelo. E períodos em que a temperatura global aumentou, provocando degelo e inundações. Como consequência dessas alterações,
alguns seres vivos migraram para outras áreas, enquanto outros foram extintos. Uma mudança ambiental. Essas relatadas aqui, pessoal, de mudanças climáticas, são alterações naturais que aconteceram no nosso planeta. Então, em algum momento do nosso planeta, se ocorrer uma mudança ambiental, pode ser que ele cause extinção. E também pode desencadear o surgimento de novas espécies pelo processo de evolução. Ok. Então, uma das espécies que foram extintas, né, no período da Era do Gelo foi o mamute. E aí eu trouxe para vocês uma imagem desse animal extinto. Os ecossistemas, eles também foram alterados por catástrofes. Um exemplo são os choques de asteroides que provocam mudanças climáticas e a extinção de um número de espécies em um curto intervalo de tempo. Em termos geológicos, curto significa entre 10 e 100 mil anos. Extinções como essas, em que cerca de 50% a 95% das espécies desaparecem, são chamadas de extinções em massas. Para muitos cientistas, acontece hoje mais uma extinção em massa, causada pelo impacto do homem sobre o planeta. A poluição, por exemplo, provoca degradação de ambientes naturais e perda da diversidade biológica e mudanças climáticas. Essa imagem eu posso observar dinossauros que foram extintos há milhões de anos, a teoria mais aceita pela queda de um asteroide que mudou a configuração climática do planeta. Desmatamento. Grande parte das florestas tropicais vem sendo destruídas pela extração de minérios de madeira para dar lugar a lavouras, pastos e hidrelétricas. A mineração na Amazônia, feita sem controle, sem fiscalização das condições de trabalho, afeta o ambiente e a qualidade de vida das populações dessa região. Além disso, os animais silvestres são vítimas de caça e de comércio ilegal e de pesca sem controle. Pessoal, a mineração na Amazônia, como outras atividades, como a agricultura, ela é muito degradante, principalmente porque o solo da Amazônia ele é pobre. O que é rico na Amazônia é a cobertura vegetal. Então, se é instalado uma lavoura, aquela lavoura vai crescer, vai consumir aquela cobertura vegetal. Quando ela acabar, o solo ele precisa ser enriquecido com muitos minerais. E aí começa a não compensar. Aí eles instalam a pecuária. A pecuária compacta o solo. E ao longo desses processos vão acontecendo desertificações na Amazônia. Então, estabelecer ali monocultura, pecuária e outras atividades é alterar drasticamente todo o nosso ciclo de chuvas, porque a chuva que cai hoje aqui onde estamos, ela vem da Amazônia, grande parte dela. Todo o ciclo de chuva do Brasil pode ser alterado se nós destruirmos a floresta. Se nós observarmos a latitude do Brasil, onde estamos, nós vamos encontrar vários desertos aí pelo mundo. Então, mais um alerta que fica sobre a preservação da Amazônia. E nessa imagem a gente vê madeiras, né? Eles retirando madeiras da Amazônia. De acordo com dados do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil, no ano de 2019, os biomas brasileiros mais devastados foram a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. No ano
ano de 2020, o índice de desmatamento desses biomas continuou muito elevado, sendo notório no país um grande volume de queimadas, principal mecanismo utilizado pelos que atuam na derrubada da floresta. Poluição do ar. Gases poluentes. Então, o principal, né, que a gente sempre fala e alerta, é a queima de combustíveis fósseis. E não só do CO2, né, que causa o efeito estufa, mas a combustão incompleta, ela também libera um gás tóxico, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele tem a capacidade de se ligar de forma definitiva na hemoglobina e causa asfixia e morte. Então, se o motor do carro da pessoa está desregulado e ela está numa garagem fechada, e se tiver a liberação de monóxido de carbono, pode ser fatal. Embaixo a gente tem uma visão da cidade de São Paulo e da poluição do ar. O dióxido de nitrogênio, de enxofre, ácido nítrico, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos são outros poluentes que também contribuem para a irritação das mucosas das vias respiratórias. Câncer, alteração da água e solo, corrosões das construções e monumentos, dias de inversão térmica, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, são algumas das consequências das ações dessas partículas. Partículas também como sílica e amianto podem ser cancerígenas e além de causar fibroses e efezemas pulmonares. Aqui a gente tem uma imagem de um setor industrial poluindo o ar atmosférico. Então, para a gente refletir, é importante nós revermos nossas atitudes individuais e cobrar dos nossos representantes e superiores atitudes referentes à qualidade do ar. O uso de filtros das chaminés nas indústrias, investimento no transporte coletivo, nas ciclovias, elas são importantes para reduzir o número de automóveis nas cidades e também criar sistemas de carona entre os colegas, evitar queimadas, reduzir ou não fazer o consumo de carne, porque a carne, a pecuária na realidade, ela destrói muito, ela causa desmatamento, como a gente conversou hoje sobre a Amazônia. E a reutilização dos materiais. Então, reutilizar também é muito importante. Usar energias menos ou não poluentes, não adquirir produtos que contêm CFCs, porque eles têm a capacidade de destruir a camada de ozônio. São algumas das medidas que podem ser adotadas. Na aula de hoje, aprendemos sobre impactos ambientais, ameaças à diversidade e poluição do ar. Essas foram as referências do nosso trabalho. Não deixem de realizar as suas atividades. Estamos na nossa reta final, no nosso PET 2, na nossa 9ª semana. Um abraço para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente. Até a nossa próxima aula.